Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vou fazer em nosso passo a passo de crochê este modelo de quadrado, que você pode utilizar as linhas que você tem em casa para fazer e ainda a partir dele criar peças maiores. Para fazer este modelo, utilizei 4 cores de linha com um Tex 492 e uma agulha 2 mm. Para começar, pegue a cor que você irá fazer a parte central e faça um anel mágico. Pegue a linha que vem do novelo e prenda ao anel. Suba agora com mais 3 correntinhas. Dê 2 laçadas na agulha e comece a trabalhar pontos altos duplos dentro do anel. Aqui você deverá fazer mais 3 pontos altos duplos. Vamos formar blocos com 4 pontos altos duplos. As correntinhas que subimos esta carreira aqui, também consideramos como um ponto alto duplo. Aqui já tenho 4 feitos. Agora faça 3 correntinhas. Novamente dê 2 laçadas na agulha e faça 4 pontos altos duplos dentro do anel. Estamos formando o nosso segundo bloco de 4 pontos altos duplos. Este ponto sempre se inicia com 2 laçadas na agulha e depois segue tirando de 2 em 2 fios da agulha, até que ele esteja finalizado. Aqui o segundo bloco já está pronto, veja. Faça 3 correntinhas e siga fazendo o próximo bloco. Aqui temos 2 blocos feitos, você deve fazer mais 2 blocos para totalizar 4, sempre com 4 pontos altos duplos. Depois ajuste o anel e na quarta correntinha que você subiu esta carreira aqui, você deverá fechar com um ponto baixíssimo. Agora tire a linha da agulha sobre o próximo ponto alto duplo, puxe essa laçada para trás. Faça uma correntinha extra e pode cortar a linha. Com esta cor aqui já finalizamos. Pegue a próxima cor e amarre bem do lado direito deste bloco dos pontos altos duplos da carreira anterior. E depois prenda a linha. Suba com mais 3 correntinhas. Comece a trabalhar pontos altos duplos aqui no espaço do canto. Você deverá fazer então mais 3 pontos altos duplos. Com as correntinhas que subimos esta carreira aqui, o bloco é formado por 4 pontos altos duplos. Veja. Agora faça 3 correntinhas. E ainda dentro deste mesmo espaço de correntinhas do canto, trabalhe mais 4 pontos altos duplos. Assim o canto desta segunda carreira já estará pronto. Agora vamos fazer o último ponto deste canto aqui, que é o quarto ponto alto duplo. Veja como o canto é formado. Faça agora 2 correntinhas, dê a laçada e comece a formar o segundo canto, que é igual fizemos anteriormente. Faça 4 pontos altos duplos, 3 correntinhas e depois mais 4 pontos altos duplos. Veja como ele é formado. Faça assim até finalizar esta carreira. Na quarta correntinha que subiu o trabalho, feche com um ponto baixíssimo. Tire a linha da agulha sobre o próximo ponto alto duplo, puxe a laçada para trás. Faça uma correntinha extra e pode cortar a linha. Com esta cor aqui também já finalizamos. Pegue a próxima cor e dê um nó. Tire a linha da agulha, pegue o trabalho que você vinha fazendo sobre qualquer um destes pontos altos duplos, puxe essa laçada. Prenda e agora comece a trabalhar pontos baixos
sobre os pontos altos duplos da carreira anterior. Sobre cada ponto alto duplo, faça um ponto baixo. No canto, faça dentro do espaço das correntinhas um ponto baixo e 2 correntinhas. Ainda no espaço do canto, faça mais um ponto baixo. E comece a trabalhar um ponto baixo sobre cada ponto alto duplo que você fez da carreira anterior. Então aqui são 4 pontos baixos. No espaço das correntinhas da lateral, trabalhe um ponto baixo e depois pule para os pontos altos duplos da carreira anterior, fazendo novamente um ponto baixo sobre cada ponto alto duplo. Veja, agora vamos fazer o canto. Trabalhe um ponto baixo, 2 correntinhas e ainda neste espaço mais um ponto baixo. E depois um ponto baixo sobre cada ponto alto duplo da carreira anterior. Assim você deverá fazer por toda esta carreira aqui. Veja. Então é ponto sobre ponto. No espaço das correntinhas um ponto baixo, 2 correntinhas, um ponto baixo. Entre as laterais apenas um ponto baixo. Para finalizar esta carreira, faça o último ponto baixo, pegue no primeiro ponto baixo que você fez, faça um ponto baixíssimo, tire a linha da agulha sobre o próximo ponto baixo, puxe essa laçada para trás. Faça uma correntinha extra e pode cortar a linha. Com esta cor aqui também finalizamos. Pegue a próxima cor e dê um nó. Tire a linha da agulha, pegue neste ponto baixo que fica na lateral dos blocos e prenda. Depois suba com mais 3 correntinhas. E neste mesmo ponto baixo, sobre ele faça mais 3 pontos altos duplos. Aqui você formará um bloco de 4 pontos altos duplos, sempre sobre aquele ponto baixo que fica entre os blocos de pontos altos duplos. Veja. Agora faça 2 correntinhas, dê 2 laçadas e aqui no espaço do canto pegue nestas correntinhas que fizemos e trabalhe 4 pontos altos duplos. Veja, não é no espaço das correntinhas, é naquelas 2 correntinhas que fizemos da carreira anterior. Faça mais um ponto alto duplo para totalizar então 4. Agora faça 2 correntinhas, dê 2 laçadas na agulha e ainda neste mesmo espaço que você fez os 4 pontos altos duplos anterior, repita mais 4 pontos altos duplos. Assim o canto já vai ficando formado. Veja, faça 2 correntinhas, localize o ponto baixo da carreira anterior, este que fica sozinho, e sobre ele faça 4 pontos altos duplos. Aqui é como se formamos um pequeno leque. Veja bem então. Assim faça por toda esta carreira, 4 pontos altos duplos sobre esse ponto baixo que fica sozinho, 2 correntinhas e o canto, nestas correntinhas que trabalhamos anteriormente, 4 pontos altos duplos, 2 correntinhas e novamente 4 pontos altos duplos. Para finalizar, faça as últimas 2 correntinhas e na 4ª correntinha que subiu esta carreira aqui, feche com um ponto baixíssimo. Suba agora com 3 correntinhas, dê a laçada e trabalhe ponto sobre ponto.
Faça um ponto alto sobre cada ponto alto duplo da carreira anterior. No espaço das correntinhas à frente, você deve trabalhar 2 pontos altos. E agora aqui no canto, você deve fazer um ponto alto sobre cada ponto alto duplo da carreira anterior, até chegar ao espaço das correntinhas do canto, onde vamos trabalhar o próximo canto. Veja, agora neste espaço faça 2 pontos altos. Faça ainda 2 correntinhas e mais 2 pontos altos ainda neste espaço de correntinhas do canto. Depois siga trabalhando ponto alto sobre os pontos altos duplos da carreira anterior. No espaço das correntinhas, faça 2 pontos altos. E depois prossiga, veja bem. Faça assim por toda esta carreira. É um ponto alto sobre cada ponto alto duplo da carreira anterior. 2 pontos altos aqui neste espaço. E o canto é formado por 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Depois, segue como já fizemos até aqui. Para finalizar, na terceira correntinha que subiu esta carreira, feche com ponto baixíssimo. Tire a linha da agulha sobre o próximo ponto alto, puxe essa laçada para trás. Faça uma correntinha extra e pode cortar a linha. Com esta cor aqui, já finalizamos. Vamos fazer agora a última carreira para terminar com o nosso quadrado. Pegue a linha e dê um nó. Pegue sobre qualquer ponto que você fez da carreira anterior e puxe essa laçada e prenda. Suba com mais 2 correntinhas e comece a trabalhar um ponto alto sobre cada ponto alto da carreira anterior. Aqui não há aumentos ou diminuições entre estes pontos. Apenas faça um ponto alto sobre cada ponto alto da carreira anterior até chegar ao canto. Agora aqui chegando ao canto, trabalhe 2 pontos altos neste espaço. Faça agora uma correntinha e novamente 2 pontos altos aqui no espaço do canto. Depois siga trabalhando ponto sobre ponto. Simplesmente faça um ponto alto sobre cada ponto alto da carreira anterior. E assim esta carreira ela é finalizada. É muito simples. Veja então como está ficando até aqui. Faça o canto sempre com 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Depois prossiga. Na terceira correntinha que subiu esta carreira, feche com ponto baixíssimo. Tire a linha da agulha, leve essa laçada para trás sobre o próximo ponto alto que você tem. Faça uma correntinha extra e pode cortar a linha. Nosso quadrado de hoje já está finalizado. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada por nos ter assistido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Um abraço e até a próxima!